Quando foi que você decidiu? Qual foi o start disso aí? De ter decidido em levantar essa bandeira sobre as barragens e ampliar essa discussão, esse debate? Primeiro, dizer o seguinte, que toda grande transformação ela começou quando alguém se recusou a dizer é sempre assim. Em 2010, a enchente de 2022 ela foi maior do que a de 2010. A de 2010 foi mais destrutiva, principalmente na zona da mata, de Branquinha para cá, porque os tonéis de álcool da usina Lajinha, eles se desprenderam, né? Eles destruíram um pedaço da usina Lajinha, Sim. acabaram com uma parte de Branquinha. Murici foi uma tragédia muito grande também, Rio Largo, né, até chegar aqui. Então, em 2010, os moradores da rua Floriano Peixoto, os moradores da Rua do Comércio, e nós morávamos na rua Floriano Peixoto, e morávamos na Rua do Comércio, Rua 7 de Setembro. Todos os moradores, todos da Rua 7 de Setembro, da Rua do Comércio e da Rua Floriano Peixoto, da qual nós morávamos, todos saíram. Saíram porque não aguentavam mais. Foram obrigados mesmo a ter que largar o local. Nenhum morador, estou falando de Murici, tá? Sim. Que é o caso mais assim. Nenhum morador da Rua Floriano Peixoto, Odete, Dácio, Luzia, seu Mário da Estação, Pedro Soia, minha mãe, família Gomes de Mello, enfim, todos saíram. Todos saíram. Por que não voltaram? Porque aquela cheia foi, tipo assim, o fim da picada. Então eu disse, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu tenho lutado, Viderlan. Se eu for muito a fundo, eu talvez... No momento que nós estamos aqui constatando, né, essa emoção de Wadson Regis a falar sobre uma tragédia que ele tenta superar, né, sobre as barragens e que traz exatamente um momento de muita dor da família, né, na oportunidade. Se eu for mais fundo, eu não concluo. A minha mãe ficou viúva há 39 anos e continua viúva, né? Meu pai morreu, a casa que meu pai morreu em 89, é vizinha Casa dos Padres, em Murici. A Casa dos Padres caiu também na cheia de 2010. E essa casa que nós morávamos, ela caiu também. Só que meu pai morreu caiu em 2010. Só que em 89, meu pai faleceu. No outro dia, a minha mãe disse, eu não quero mais ficar nessa casa, porque foi um sofrimento muito grande. Meu pai morreu com 46 anos de idade. Não foi pela enchente, não, mas foi pela traição de duas pessoas que ele tem como amigo. E a minha mãe disse assim, não, vamos morar lá na garagem. A garagem é essa casa que eu vou falar agora, que meu pai tinha comprado, era um escritório de uma pessoa e uma garagem. Então, no outro dia, nós fomos morar numa garagem. E essa casa passou por algumas reformas. Essa casa na rua Floriano Peixoto. E nós tivemos alguns cheios lá. Mas a cheia de 2010, a minha mãe perdeu a grande copeira dela, que era uma gata que ela tinha, Ximena. A gente não estava em casa porque a gente conseguiu subir e Murici tem um divisor de águas que é a linha férrea. A cidade primeiro enche pela linha, que é do meio da cidade para frente, para depois ela encher na Rua do Comércio, Rua Floriano Peixoto, 7 de Setembro, do Valdo Góes Monteiro, onde morávamos nós, o juiz Diógenes de Nório, advogado Diógenes de Nório Filho, o Renan Calheiros, a família dele. Então lá a água na cheia, ela entra pela porta da frente e pela porta dos fundos, tanto da nossa casa quanto da casa da família Calheiros. Sim. Entenda? E a minha mãe não conseguiu mais voltar para casa. E de lá para cá, ela tinha mais algumas casas em Murici, menores, né? E começou a morar de aluguel. E, vez ou outra, voltando lá para casa e passava a mão na parede e aquilo ali me incomodou. Eu disse, não é possível. Não é possível, não é possível, não é possível. E a minha mãe é um pai, né? Sou eu e minha irmã. E a minha mãe se esforçou muito para me dar educação, me cobrou muito nas vezes que errei quando adolescente e depois. E eu prometi a ela, eu vou lutar. Eu vou lutar como eu puder, sem precisar queimar pneus, sem precisar fechar rodovias, sem nada. Eu vou procurar pessoas. Procurei Renan Filho, procurei JHC quando foi presidente da Comissão das Enchentes, procurei o Arthur Lira, eu procurei quem eu podia procurar. Vamos ver, estamos resolvendo. E aquilo sempre foi me inflamando. Chegou um tempo que minha mãe disse assim, você está ficando obcecado por essa questão de barragens. Eu disse, Pernambuco tem. Por que aqui não tem?
Pernambuco estão construindo outras. Por que aqui não sai do papel? Então isso é um assunto que eu tenho propriedade. E outra coisa, Vidamar, eu fui... meus pais moravam na fazenda chamada Bananeira, na usina Bititinga. Meu pai era quem cuidava dos animais das usinas Bititinga 1, Bititinga 2 em Murici. E numa viagem que a gente fez para a fazenda do meu avô lá em Branquinha, eu nasci numa casa. Nasci com parteira numa casa em Branquinha. Sim. A casa que eu nasci, também a Sheila também levou. Então a casa que eu nasci, a Sheila levou, em Branquinha. A casa onde meu pai morreu, a Sheila também levou. Escuta só. E a casa onde nós morávamos em Murici, a Sheila não levou. Mas a minha mãe não consegue mais voltar. Esse meu sofrimento é o sofrimento de muita gente. Em Laje, Mundaú, União, Branquinha, Murici, Rio Lago, Quebrangulo, Viçosa, Paulo Jacinto, Capela, Atalaia, Jacuípe, Jundiá. Então, eu sou uma das vítimas, porque sofro, porque vejo a minha mãe sofrendo. E aí, sofrimento de mãe, meu amigo, não tem filho que aguente isso. E aí, quando eu comecei a pesquisar, a olhar, eu disse, meu Deus, mas o que é que falta? O que é que falta? Falta, Videlan, humanidade na política de Alagoas.